Olá, pessoal! Como vão vocês? Tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer à Associação dos Arquivistas da Bahia por esse convite, parabenizar a essa diretoria em nome da nossa amiga Leide Mota e todos os diretores por essas iniciativas e estar aqui fortalecendo esse movimento, né? Para mim é uma grande honra. Só me apresentar rapidamente, eu sou arquivista formado pela UFBA em 2002 e atualmente sou aluno do doutorado da Universidade Federal da Bahia, tenho mestrado na área de ciência da informação e hoje atuo muito com consultorias, projetos, palestras e sou instrutor de cursos presenciais e online. Olá a todos e a todas, meu nome é Cláudio Rodrigues, sou arquivista da Universidade Federal da Bahia desde 2008 e fui presidente da Associação de Arquivistas da Bahia no período de 2011 a 2013, juntamente com os colegas Ricardo Sodré, Fernanda Liares, Lorena Macambira, Rafael Botelho, Luiz Anunciação e Adriana Pacheco. Também contamos com a suplência de Nancy Moreira, Djalma Vieira e Larissa Pereira. Olá, arquivistas. Para quem não me conhece, eu me chamo Herbert Menezes Dora Filho, arquivista graduado pela UFBA, mestre em Ciência da Informação pelo PPGC e UFBA, e estive à frente da Associação dos Arquivistas do Estado da Bahia como presidente na gestão de 2014 e 2015, mas que se alongou até 2016. Né? Olá a todos e a todas, eu sou Ivana Bittencourt de Santos Severino, psicóloga, arquivista, mestre, doutoranda em Ciência da Informação. Olá, meu nome é Leide Mota, eu sou arquivista, mestranda do programa de pós-graduação em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Bahia. Fui presidente do Diretório Acadêmico de Arquivologia por 2 gestões, fui coordenadora da ENEA e atualmente estou como presidente da ABA na gestão Novos Contexto, que iniciou em 2019 e vai até 2021. Eu fui presidente da Associação dos Arquivistas da Bahia pelo período de 2 gestões, de 2005 a 2009, e foi um momento de grande reestruturação. Então, meu período da associação foi um período muito interessante, um período em que a gente estava retomando as atividades, né? A associação ela foi fundada em 2002 e fruto de uma, digamos, no período que a Associação dos Arquivistas Brasileiros tinha ainda as suas regionais, né? Existiam os núcleos, e também aqui na Bahia acontecia a mesma coisa, esses núcleos terminaram, e aí, em 2002, o pessoal refundou a associação, criou, na verdade, fundou a associação, a Luciene Salles encabeçando, e a Sônia Margarida também aí na diretoria. Mas a associação, quando a gente entrou em 2005, foi justamente um período assim de entrada dos arquivistas formados pela Universidade Federal da Bahia, né? A gente pode pontuar dessa forma. E aí tinha um grupo interessado na associação, conversando sobre isso, e eu, como sempre fui muito ativo, eu já tinha sido presidente do Diretório Acadêmico de Arquivologia por 2 gestões, fui o seu fundador, e sempre tive uma participação muito proativa na universidade, então eu participei desse movimento também, e nós vencemos uma eleição com chapa, foram 2 chapas disputando o processo, e felizmente nós ganhamos e conseguimos fazer um bom trabalho. Ocorreram assembleias, a gente fazia muitas atividades, não só no ICI, fazíamos na UAB, no Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Então, a gente se movimentava bastante, Sindicato dos Bancários, né? A gente se movimentava bastante e conseguimos realmente fazer um trabalho de ampliação do nosso quadro de profissionais, né? Conseguimos aí desenvolver e contribuir com o desenvolvimento da arquivologia nacional também, a partir de ações, tínhamos concurso de melhor monografia, né? Conseguimos, sim, trazer profissionais para dentro, reunir com secretários de Estado para poder estruturar, tentar conseguir benefícios para a arquivologia baiana, para os arquivistas, fizemos simpósio baiano de arquivologia, atuamos no Conselho Nacional de Arquivos, enfim, foi um momento bastante profícuo, acho que muito de uma mobilização que estava acontecendo ali naquele momento, nacionalmente, inclusive. Historicamente, as associações sempre tiveram muita dificuldade em se manter, por causa da baixa adesão e também de participação dos seus associados. Quando assumimos a gestão, encontramos um grande desafio,
que foi coordenar o 5º Congresso Nacional de Arquivologia. Na época, o caixa da aba estava zerado e tínhamos algumas dívidas pendentes, dívidas tributárias, que precisávamos pagar para ter acesso à conta. Bem, no esforço somado entre os diretores e contato com valiosas colaborações como o Arquivo Público do Estado, o Instituto de Ciência da Informação, as demais associações de arquivistas, e também com uma adesão que nós conseguimos de novos associados, conseguimos fazer um inicial equilíbrio de caixa e no final também conseguimos concretizar a coordenação do 5º Congresso Nacional de Arquivologia, que foi um sucesso. E depois disso, com o equilíbrio que nós conseguimos em caixa, no ano seguinte nós conseguimos também realizar o 4º Simpósio Baiano de Arquivologia, que é um evento bianual e que já constava do calendário da associação. Na gestão de 2014 e 2015, nós tentamos conversar basicamente com a comunidade, né? Fomos muito abertos, já iniciamos o mandato com a plenária participativa da aba, na qual convidamos todos os associados, não associados, os arquivistas de uma maneira geral, como também a comunidade estudantil, para que pudéssemos ouvi-los, entender quais são as demandas mais emergenciais naquele período para a comunidade. Dessa plenária surgiram algumas sugestões, né, alguns planos, algumas metas, mas o ponto principal era a questão da visibilidade do profissional arquivista, né? Com esse intuito, né, firmamos uma parceria com a Fundação Pedro Ramon e o Arquivo Público do Estado da Bahia e lançamos a cartilha Arquivo e Sociedade, na qual distribuímos para diversas instituições públicas e empresas privadas, né? Justamente para divulgar quem é esse profissional arquivista, quais são as suas atribuições e também a própria necessidade que a empresa tem, né, em organizar suas informações por meio desse profissional. Politicamente, nós realizamos um pronunciamento na Câmara Municipal de Salvador, né, na Tribuna Popular, na oportunidade pelo vice-presidente Marcos Vinícius, que nos representou, né, nessa atividade, na qual falamos para o poder público, né, qual é a importância do profissional em si, por que é necessário abrir vagas de concurso para esse profissional e qual a necessidade para a sociedade. No aporte acadêmico, além do apoio dos eventos já conhecidos na área, etc., nós lançamos a primeira jornada arquivística da aba, na qual tinha um objetivo de discutir tanto a teoria arquivística, né, quanto a prática, e qual era o vínculo desses dois aspectos, né? Hoje o associativismo tem importância muito grande, né, no cenário brasileiro em si, político, né? Então, e os arquivistas não ficam de fora desse processo. Os desafios da gestão, lógico, são muitos, esses que inclusive eram um dos motivos que poderiam fechar a associação, e isso não é uma realidade baiana. A gente conversando com diversas outras associações, a gente percebe que é uma realidade brasileira, a falta de pessoas que queiram se associar, pessoas que têm tempo de se dedicar à diretoria, tá ali se dedicando um tempo do seu trabalho, da sua vida à profissão. Mas eu gostaria de colocar 2 pontos importantes que eu me preocupei, que eu acho que é um grande desafio para nós arquivistas, que é a invisibilidade da nossa área e a representatividade da profissão perante a sociedade. Eu percebi bastante essa questão da invisibilidade e da falta de representatividade quando a gente analisa os editais de concursos para a área, quando a gente observa nos órgãos deliberativos que a gente nunca consegue ter um representante arquivista no desenvolvimento dessas políticas culturais para a área. Agora a gente ampliou nossa representatividade, é possível ver, mas naquele momento a gente não tinha quase ninguém nesses campos de atuação. E foi a partir então dessa percepção, dessa falta que eu estou colocando, dessa preocupação de aumentar o grau de representatividade dos arquivistas na sociedade, que eu tentei, naquele momento, seguir com a gestão. Eu diria que nas finalidades, que isso foi um dos motivos que
que me pediram, né, para conversar aqui, em quais finalidades a associação conseguiu atuar. E a minha gestão, assim, foi um pouco, como é que eu posso dizer, eu acredito que diferenciada nesse sentido, porque a gente construiu esse estatuto, né? O Estatuto da Associação dos Arquivistas foi apresentado por nós, esse quadro de diretorias, com 7 diretorias, as finalidades. Então, eu estava fazendo uma leitura aqui e realmente a gente conseguiu atuar em todas as finalidades que foram apresentadas, né? Porque havia uma preocupação nossa na época, justamente em, nossa, a gente construiu esse estatuto e a partir de discussões, não foi de uma mão só, né? A gente apresentou uma proposta, obviamente a diretoria. Acredito que a principal finalidade da aba, em minha opinião, seja de representar o arquivista tanto de forma acadêmica, profissional e política. Dentre as finalidades da aba, as que eu considero mais importantes estão baseadas nesse tripé: a representatividade acadêmica, a representatividade profissional e a representatividade política. Ou seja, a aba tem uma grande estabilidade no processo de desenvolvimento do arquivista. A aba também tem uma grande responsabilidade perante o arquivista e a sociedade política, né? Pois necessita lutar por direitos, abertura de concurso, vagas irregulares, etc., como também profissional. Com a gestão. Claro que era importante cumprir todas as outras finalidades do que consta ali no nosso estatuto. Então, desde arrecadar fundos para a associação, aumentar o número de associados, fazer atividades da área, atividades técnicos científicos para a área, dar continuidades aos eventos, organizar a documentação que estava dispersa. Eu senti que naquele momento todas essas ações eram importantes, a gente tentou fazer um pouquinho de cada, talvez não na quantidade desejada ou planejada, mas na maneira que foi possível naquele momento, com as pessoas que puderam se envolver para essas ações. Mas eu acredito que a ação principal da gestão nossa de 2017 e 2019 foi tentar ocupar esses espaços de representatividade na sociedade. E como se deu essa representatividade, né? A gente passou a atuar ativamente no Fórum Nacional de Associações de Arquivologia do Brasil, o FENARC, que atualmente congrega 12 associações de norte a sul do país, tentando entender como é que se dá essa representatividade nesse fórum. É importante porque a gente consegue ter uma noção de como se dá o associativismo no Brasil, para a gente poder ter esse parâmetro com a realidade baiana. Então, é um diálogo importantíssimo, é um lugar de fala importante, é um lugar que nos ajuda a pensar a nossa situação olhando para o território do outro, né? Nós também começamos a fazer o mapeamento dos concursos públicos nos editais brasileiros e conseguimos orientar e propor para as entidades que estavam abrindo esses editais mudanças no perfil profissional e nas funções do arquivista, que para muitos desses concurseiros que montam esses editais, eles não têm conhecimento da nossa área. Então, às vezes, a gente sempre comentava nos nossos grupos de arquivistas que muitas vezes não é má fé, é aquilo que eu falava no início, falta de conhecimento, o que é a função, o que faz um profissional arquivista, quem nós somos, né? Então, a gente atuou e atua ainda bastante nesse campo de representação. Trabalhamos na fiscalização, com trabalhos de fiscalização preventiva integrada, compondo equipes multiprofissionais, com museólogos, arquitetos, pessoal do Ministério Público, da Biblioteconomia. E nós também passamos a compor ativamente mesas de abertura de eventos na área. Isso foi muito legal, do reconhecimento de instituições, de sempre estar chamando a aba para fazer abertura e falar um pouco qual é o nosso papel na sociedade, né? Qual é o papel do arquivista e qual é o papel do associativismo da aba, especificamente na comunidade baiana. A aba, em seu estatuto, possui diversas finalidades, e cada gestão acaba focando mais em uma ou outra finalidade. E conosco não foi diferente. Tínhamos planejado a criação de GTs para trazer a comunidade arquivística para perto da diretoria,
Planejamos a realização do 5º Simpósio Baiano de Arquivologia, cursos e outros eventos presenciais, mas a pandemia nos pegou de surpresa e algumas ações foram interrompidas. Diante desse contexto pandêmico, tivemos que nos reorganizar e nessa reorganização atuamos principalmente na representação de classe, ou seja, demandar perante autoridades e entidades competentes sobre assuntos de interesse da arquivologia, como intervenção nas irregularidades dos concursos, assumimos a suplência da coordenação do Fórum Nacional das Associações de Arquivologia no Brasil, o FENARC, participamos na seleção interna da escolha de representantes do CONARC, entre os membros do FENARC, firmamos parceria com a PEB e com algumas empresas privadas, realizamos a roda de conversa virtual com colegas da área, alimentamos periodicamente o site e as redes sociais da aba. Assumimos a gestão por entendermos que a aba exerce um papel importante para a comunidade de profissionais e estudantes de arquivologia no que diz respeito à construção coletiva de espaços de discussão, ampliação de conhecimento, defesa de interesses da profissão e a coordenação de eventos importantes para a área. Tive a oportunidade de ser conselheiro do CONARC, de participar de reuniões e de ser um dos fundadores da ENARA, atual FENARC, né? Nós tínhamos essa executiva nacional das associações de arquivistas, hoje é um fórum nacional. Além da execução desses dois eventos e do equilíbrio de caixa que nós conseguimos realizar, nós atuamos também em consultorias arquivísticas para empresas privadas, fizemos um movimento de fortalecimento para instituições públicas, como o Arquivo Público do Estado e o Arquivo Municipal, que eu acho que é um tipo de atividade hoje necessária e constante das associações. Fizemos também seminários com o intuito de levar para os arquivistas, não só os associados, mas também para a comunidade geral, conhecimento sobre representação de arquivistas dentro de comissões e conselhos, dos quais a profissão de arquivista eram tratadas naquele momento. Foi nesse sentido que participamos da primeira Conferência Nacional de Arquivos, em 2013, e conseguimos participar de eleições importantes para o Conselho Estadual, onde 5 arquivistas acabaram sendo eleitos como titulares, né? Conselho Estadual de Cultura, o Conselho Nacional de Política de Patrimônio Cultural, CNPC, tivemos um arquivista associado representando a Bahia. Incentivamos também a participação de arquivistas para a submissão de projetos em editais da Secretaria de Cultura do Estado, notadamente o edital de digitalização de acervos privados de interesse público, que já vem acontecendo desde 2012. Participamos com as demais associações das primeiras discussões e deliberações para a criação do que hoje é o Fórum Nacional de Arquivistas, a FENARC. Antes de montar essa chapa, eu também fui suplente da gestão anterior e vi a luta dos meus colegas em manter uma associação ativa. E aí, em respeito aos gestores anteriores, que a gente luta para dar continuidade ao trabalho iniciado lá atrás, em 2002, quando a aba foi fundada. Raízes, na verdade, a gente implementou raízes para que frutos fossem colhidos, né? Depois disso, ocorreram outras gestões, e eu penso que a Associação dos Arquivistas tem um papel fundamental, estadual e nacional, de fortalecer a área, o profissional, e de buscar esse papel protagonista que tanto o profissional arquivista precisa. Consideramos que a aba tem muito a realizar e depende de apoio e participação para ajudar a fortalecer a FENARC, trabalhar em conjunto com instâncias superiores, como arquivos públicos. É importante também que haja espaço dentro do regimento das associações para a criação de grupos temáticos, como empreendedorismo, cultura, pesquisa, tecnologias emergentes, marketing, política arquivística pública. Então, mesmo que tenhamos as nossas habilidades no processo de desenvolvimento, mas os arquivistas não podem ficar de fora do contexto brasileiro, né? Eu sempre digo que o processo representativo é uma via de mão dupla, né? É uma troca, basicamente.
a estabilidade é mútua, não apenas da entidade em si, mas também da própria comunidade, né? Pois, por mais que os representantes tentem, se esforcem, mas também precisam do apoio da própria comunidade. E o arquivista precisa compreender bem, né, esse processo de representação. A gente sempre costuma dizer nas nossas lives, ou quando pede ali para o pessoal se associar, que a aba ela só pode representar quem quer ser representado. Então não adianta a gente dizer que é presidente ou que tem uma associação se a gente não tem quem a gente representa, quem é esse associado. Caminhar, nós percebemos que o associativismo surgiu desde os primórdios da humanidade, quando o homem percebeu a necessidade de viver em grupo, para caçar, se defender e cultivar. Na era industrial, foi obrigado a se organizar para enfrentar as condições precárias de trabalho. E na era atual, a era do conhecimento, é necessário buscar o desenvolvimento econômico e social através de grupos estruturados e preparados. Um grande abraço a vocês. Tinha só 5 minutinhos, então o recado está dado. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade de participar deste momento. Obrigado à gestão atual e todas as anteriores que se esforçaram muito para dar continuidade a este trabalho maravilhoso da aba. Um feliz dia de arquivista a todos e a todas. E lembre-se, associe-se, participe e acompanhe os trabalhos da aba. Divididos somos invisíveis. Juntos nós crescemos, com certeza. Um abraço. Por fim, gostaria de parabenizar a gestão Novos Contextos sob a presidência da colega Leide e desejar a todas e todas, né, um feliz dia do arquivista. Abraço e logo em breve estaremos todos juntos. Aproveitar então, finalizando aqui, para parabenizar os profissionais arquivistas, agora dia 20 de outubro com a nossa data, e parabenizar a gestão atual por essa iniciativa. Muito obrigada, espero contribuir não só com essa minha fala, mas com o meu trabalho também como arquivista. Nós não temos Conselho Federal, então precisamos valorizar essa forma de representatividade que nós temos para nos tornarmos agente de construção de uma sociedade de resultados. É preciso nos unirmos para manifestar um mesmo sentimento, um mesmo pensamento, na tentativa de alcançar um melhor resultado, porque juntos somos mais fortes. Eu queria aproveitar a oportunidade e falar uma palavra, deixar aqui para vocês uma frase de Paulo Freire, onde ele diz que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Obrigada a todos e um feliz dia do arquivista para nós.